Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco dos conhecimentos que, na verdade, são nos fornecidos já há milhares e milhares de anos por grandes espíritos, mestres da sabedoria, que ao longo do tempo têm nos visitado, tem acompanhado a nossa evolução. De todos esses grandes espíritos, né, a gente tem em Jesus o nosso mestre maior, o nosso governador espiritual do nosso planeta, e a gente procura tirar dos seus ensinamentos um guia prático para o bem viver. Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Evelino Placa. Eu tenho formação na área de engenharia de computação, atuo na área de informática como consultor, sou professor universitário também, e sou um aprendiz, né, da doutrina espírita já há alguns anos. Tive a felicidade de escrever 2 livros sobre espiritualidade, e vou tentar compartilhar um pouco aqui com vocês sobre o tema de hoje, que são aflições. Quando a gente fala em aflições, né, a gente já vem à mente, né, algo bastante desconfortável, situações de sofrimento, de dor, sentimentos, né, de tristeza, angústia, que evidentemente, né, ninguém quer passar, escolher passar, né, por situações assim. Porém, o que a gente vai tentar ver na conversa de hoje é a gente buscar ressignificar a aflição, ressignificar a dor e o sofrimento, né? Porque, como o nosso Mestre Jesus já havia nos alertado, né, na vida tereis aflições. E ele mesmo, depois, no Sermão da Montanha, no belíssimo, né, Sermão da Montanha, que é um guia, né, para todos nós, né, ele também nos conforta, né, dizendo que felizes os aflitos, pois serão consolados, né? E a gente poderia falar bastante tempo somente por essa frase, né? No sentido de que a aflição ela é uma etapa de expurgo de tudo que hoje nós temos, né, dentro de nós, que nos impede de ter uma vida plena, uma vida feliz. Para que haja essa limpeza, né, espiritual, né, é preciso que passemos por situações onde nós vamos nos depurar. Então, o ressignificado que a gente pode dar às aflições é no sentido de olhar a aflição não como algo negativo, punitivo, né? Mas sim como algo educativo, algo que vai nos proporcionar um aprendizado e vai nos fazer com que possamos passar para um outro patamar de consciência, né? Hoje, as diversas correntes de psicologia, notadamente, né, o trabalho do psicólogo suíço Carl Gustav Jung, né, já mostra que a dor é um elemento necessário para que haja esse despertar da consciência. Então, é nesse sentido que nós devemos buscar esse entendimento. Quando a gente pensa, né, numa situação de aflição, de dor,
de sofrimento, né? O que a gente pode fazer? Quais são as opções que nós temos, né? Primeiro é sofrer. Em muitas situações é necessário que a gente passe por um período, né, onde a gente se permita sentir a dor, né? Isso são situações inerentes à vida, às quais a gente não tem como escapar, né? A perda de um ente querido, né? É uma das situações das mais dolorosas que a gente está sujeito, né? E todos nós em algum momento já passamos ou vamos passar, né? Então a gente tem a opção de sofrer. Muitos também, além do sofrimento, arrastam a dor, ou seja, né? Carregam ela, né? Rememoram a dor, né? Muitas vezes, né, pessoas que estão ainda muito apegadas ao materialismo, à posse, ao poder, né? Quando perdem aquela situação que eles valorizavam tanto, né? Aquilo se torna algo, né, insuportável, eles arrastam aquela dor. Outros têm a opção de analisar a dor, né? Poder colocar ela como se fosse uma folha de papel e tentar buscar as razões daquela dor, os motivos daquela dor, né? O porquê, né, daquela dor, né? O próprio Jung já dizia, né? Em vez de você perguntar por que determinada situação ocorreu, ou por que determinada dor, sofrimento, aflição ocorreu comigo, eu devo trocar a pergunta para quê? Para que eu estou vivendo isso? Tudo tem um motivo, uma explicação, né? É claro que a gente não vai obter uma resposta imediata, né? Mas o simples movimento de a gente se colocar numa posição que permita, né, uma análise, uma avaliação daquela dor, já vai abrir a nossa mente para que a gente possa ter uma compreensão melhor da dor. Então, a gente pode analisar a dor, podemos aprender com ela, né? Depois de entendê-la, né, a gente pode aprender e deixar determinados hábitos, olhar determinadas situações com outro olhar, com outro ponto de vista, né? Mudar determinados tipos de pensamento, comportamentos, né? Baseado na experiência que foi vivida, né? Uma outra opção que podemos fazer com a dor é aceitar a dor, né? E não ficar lutando contra ela, né? E finalmente, né, transformar a dor em algo positivo, né? A grande maioria das pessoas, né, tem uma dificuldade enorme em aceitar determinadas situações, né? E se revoltam, né, contra elas, né? É claro que nem todos, né, têm esse tipo de comportamento, né? Mas a gente pode ver, por exemplo, quando uma pessoa é cometida por uma doença grave. Algumas pessoas complicam ainda mais aquela situação, a sua saúde, a sua recuperação, né? Por estar adotando um comportamento de revolta, né, perante o que ocorreu, né? Enquanto outras não assumem uma postura de entrega, mas uma postura de aceitação, de resignação, no sentido de entender aquela situação por qual está vivendo, entender que existe um motivo maior para que aquela situação esteja ocorrendo, né? E procurar, claro, né, todos os meios, né, no caso de se tratando de uma situação de saúde, né, procurar todos os meios para minorar, para procurar, né, atingir uma recuperação, né, mas sem um sentimento de revolta, sem um sentimento, né, de oposição, de lutar contra aquilo que lhe ocorreu. Se a gente passar a encarar a dor como algo educativo, ela pode ser nossa aliada, né?
e permitir que nós deixemos determinados hábitos, determinados comportamentos, né? Determinados pontos de vista, né? Para que a gente possa passar num patamar mais elevado de consciência, né? O budismo, né? Que tem ensinamentos belíssimos, né? A partir do legado deixado pelo príncipe Siddhartha Gautama, né? O Buda histórico, né? Que pode nos ajudar bastante a ter uma compreensão melhor a respeito da dor. Né? Buda dedicou a vida dele, né, a entender por que havia o sofrimento, né, e depois de abandonar toda a situação de riqueza, de poder que ele tinha, afinal ele era um príncipe, né, o pai dele lhe cercou de tudo que o mundo pode oferecer, mas ele tinha dentro dele esse sentimento de que ele precisava entender melhor essa situação da dor e do sofrimento, porque ele via ao seu redor, né? Ele chegou a ver, né? Não no início, mas depois, quando ele sai do palácio, né? Ele vê muita situação de dor, miséria, doença, morte, velhice, né? Que causavam dores extremas, né? E aí ele se dedica a meditar a respeito disso, né? E depois, quando ele atinge a iluminação, ele então propaga as que ficou conhecido como as 4 nobres verdades, né? Onde a primeira é a existência do sofrimento, né? Na Terra existe o sofrimento, né? E hoje nós espíritas a gente sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Estamos aguardando, né? Essa passagem para o mundo de regeneração, mas sabemos que não é algo também que acontece da noite para o dia, né? Isso é um processo, né? Isso demora, né, um determinado tempo, mas por conta disso estamos sujeitos ao sofrimento, né? Então Buda já tinha colocado isso como a primeira nobre verdade, né? Existe o sofrimento, né? A segunda nobre verdade é que o sofrimento tem causa, todo sofrimento ele deriva de alguma coisa que o provocou, né? E para a doutrina espírita, né, isso nada mais é do que a lei de ação e reação. Né? Para toda ação tem uma reação, né? A semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Né? Nós estamos cientes de que tudo que plantamos de bom e de ruim, né, nós haveremos de colher no futuro. A terceira nova verdade de Buda é para cessar o sofrimento, tem que se cessar a causa. Então, uma vez cessada a causa, cessa o sofrimento. A benfeitora Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Pereira Franco, num dos seus livros, nos alerta que uma vez que esteja aprendida a lição que aquela aflição, aquela dor, aquele sofrimento veio trazer, a mesma cessa. Não há necessidade de se prolongar uma situação de aflição, de dor, de sofrimento, de desconforto, após o espírito ter aprendido a lição. Então, o quanto antes nós nos encararmos uma situação de aflição, de dor, de sofrimento, com esse olhar, nós estamos de alguma maneira, né, nos movimentando para que aquela situação não perdure mais tempo. Depende de nós a duração, né, da dor e do sofrimento. Né? Depende do nosso comportamento com relação à dor e sofrimento. E finalmente, né, a quarta nova verdade de Buda, né, foi chamada de o caminho óptico, né, que são alguns passos que ele recomenda para que tenhamos uma vida, né, se não isenta, né, de aflições. Isso é praticamente impossível, né, no estágio evolutivo que o nosso planeta encontra, mas pelo menos, né, minorando bastante, né, esses sofrimentos. Né? Então, o caminho óbvio, sem se estender bastante, né, a gente tem um tempo limitado, Buda prega que devemos ter a compreensão correta, né, a maneira correta de entender as coisas. Muitas vezes a gente interpreta fatos com um pensamento
enviesado, com certos tipos de preconceitos, colocando sempre, né, um julgamento nas pessoas e nas coisas, né? Então, a compreensão correta é olhar as situações, os fatos, as pessoas como elas realmente são, né? De novo, fazendo paralelo, a benfeitora Joana de Ângeles nos alerta num dos livros, né, que um trecho, né, onde ela está dando esse conselho para o seu pro seu mentorado, que é o Divaldo, né, falando que quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ver que nenhuma das situações, nem mesmo as pessoas que nos causaram algum tipo de desconforto, algum tipo, né, de situação desagradável, fizeram aquilo para nos atingir. Aquilo foi só um instrumento da providência divina utilizado para o nosso aprendizado, né? Então, qualquer situação desagradável, né, se a gente olhar por esse modo, não vai ser um azar, não vai ser uma perseguição. Se eu tiver algum problema no meu emprego, não é porque o meu chefe quer me perseguir. Se eu tiver alguma situação difícil, familiar, com relação a filhos, etc., não é porque o filho é rebelde e quer me atingir. Se eu tiver uma situação ruim no trânsito ou em alguma outra situação mais grave, sofrer algum tipo de agressão, um assalto, não é aquilo, nada mais é do que uma situação que a providência divina, Deus, em última análise, né? Nada acontece sem que seja da vontade do meu Pai, Jesus já havia nos dito assim, está nos proporcionando para que a gente possa aprender. E somos nós mesmos que atraímos essas situações, né? Então, a primeira orientação, né, do caminho óptimo é a compreensão correta, né, compreender as coisas como elas realmente são. A segunda é o pensamento correto, né? Então, o pensamento correto implica no controle, né, do seu pensamento, né? Não ter pensamentos negativos com relação às outras pessoas, né? Às vezes nós temos não temos a maledicência falada, mas temos a maledicência de pensar, né? Julgar as outras pessoas. Então, procurar sempre pensamentos construtivos, pensamentos positivos, conciliadores, né? Pensamentos bons, né? O pensamento, ele gera a ação, né? Então, o controle, daí o alerta do nosso Mestre Jesus, né? Orai e vigiai os pensamentos. Porque a partir de um mau pensamento é que se produz uma ação. Nada do que ocorreu no mundo, seja de bom ou de ruim, aconteceu sem que antes houvesse tido um pensamento. Tudo teve um pensamento que antecedeu. A fala correta, né? Abster-se de mentir, de falar em vão, usar palavras ásperas, caluniosas, né? A maledicência, né? Que a gente, né? Coloca bastante esse problema, que muitos acham que é um problema pequeno, mas nós espíritas sabemos o quanto que isso pode causar de transtornos e males, né? Falar sempre a verdade, né? Ter uma palavra construtiva, né? O próprio Emmanuel, né, que é o mentor de Chico Xavier, que ele é bastante direto, né, nas suas orientações, ele já tinha dito ao Chico, né, numa das orientações, falou: Chico, se você não tiver nada de bom para falar, fique quieto, fique calado, né? Quantas vezes a gente pensa dessa forma, né? E age por impulso, fala por impulso, né? Dá a nossa opinião, né? O mundo está cheio de pessoas que sabem resolver todos os problemas, inclusive nos grupos, né, de internet, redes sociais, né? Mas e aquilo que está sendo falado é algo construtivo? É algo que vai ajudar? Ou é só uma crítica, um julgamento, né? Enfim, aquilo que está sendo dito é algo positivo, é algo construtivo,
Então, é isso que devemos pensar sempre que formos falar, porque a fala, ela tem um poder enorme de persuasão para o bem ou para o mal. Por isso, esse ensinamento do caminho ótuplo, né, da fala correta. A seguir, Buda nos recomenda a ação correta. Né? Então, como a gente já tinha dito, né, primeiro vem o pensamento, né, e depois o pensamento se desdobra numa ação. Né? Então, a ação implica não só em não fazer o mal, né, a outra pessoa, seguir, né, os mandamentos, né, que foi passado para Moisés, né, que consta no Antigo Testamento, né, mas procurar olhar em cada ação e abster-se de destruir a vida em todos os sentidos, né? Não só a vida, né, de um ser humano, né, mas a vida de um animal, a vida até mesmo, né, de uma planta, né, da natureza, né? Quantas ações destrutivas, né, que a gente faz, muitas vezes até sem perceber, né, mas que estamos destruindo o nosso lar, o nosso planeta Terra. Né? Abster-se, né, de tomar aquilo que não é nosso, né? Abster-se de ter uma conduta que possa trazer um desalento, um desânimo a outra pessoa, né? Abster-se de qualquer conduta que possa ser uma conduta nociva para as outras pessoas e para si mesmo. Né? E aí inclui-se todos a gama de vícios, né, que a nossa sociedade ainda tem, e muitos vícios aceitáveis socialmente, né, como o caso do álcool, né, e alguns outros vícios que a saúde já nos alerta que não são saudáveis, né, sob o ponto de vista, né, do dia a dia. Mesmo assim a gente, né, se alimenta mal, né, executa, né, ações que prejudicam o nosso corpo, né, enfim. Né? Então, procurar a ação correta em todos os sentidos. Depois, o meio de vida correto seria um meio de vida equilibrado, não perdulário, né? Nem mesquinho, né? Nem que cause mal aos outros. Né? Eu me lembro de uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos superiores, né, o que é necessário, né, para se ter uma vida feliz enquanto encarnado, né, ou pelo menos, né, o máximo possível, né, feliz. Né? E os espíritos superiores falam: com relação aos bens materiais, a posse do necessário. Com relação à vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bom, mas vamos se ater só ao lado material, né? O que é a posse do necessário, né? Quanto que a gente pensa e nos desgastamos e empenhamos, né, o nosso valioso tempo, né, à busca de coisas supérfluas, né? Afinal de contas, nada levaremos, né, para a vida espiritual, né? Daí o alerta que Jesus nos faz, né? Juntai tesouros no reino dos céus, né? Onde nem as traças nem os ladrões poderão tirar-lhes, né? E a gente fica preocupado, muitas vezes, né? Passa a vida inteira, né, com preocupações, aspirações puramente materiais, né? É claro que necessitamos, né, dos recursos materiais, para isso que estamos aqui vivendo essa experiência reencarnatória, né? Mas eles não devem ser a razão da nossa vida. Né? Então, um meio de vida equilibrado. Né? Já dizia, né, um filósofo antigo, né, mais rico é aquele que tem menos necessidades. Né? Então, quanto menos nós estarmos apegados a esses bens materiais, né, essas situações transitórias, né, mais suave vai ser a nossa jornada aqui na Terra.
o esforço correto, abandonar estados prejudiciais ou causas para futuros estados prejudiciais, né? No sentido de cultivar estados benéficos, cultivar o máximo possível, né, um estado de paz, de serenitude, né? Daí a oração, a reflexão, a meditação, né? A contemplação, estar em contato com a natureza, né? Procurar estar em harmonia com toda essa energia que emana, né, de Deus até nós. A consciência correta, né, desenvolver uma consciência do corpo, da mente, da fala, né, toda em linha, né, com os demais preceitos, né, e uma concentração correta, ou seja, um foco mental naquilo que realmente é importante, né, no nosso crescimento espiritual, em fazer a nossa parte que nos cabe, né, na obra da criação, né, fazer o bem, né, fazer ao próximo o que desejasse que fosse feito a nós mesmos, né, todos os ensinamentos que Jesus nos deu também, né, a gente vê que as grandes filosofias, né, que passaram, né, os grandes sábios, né, os grandes mestres, né, que passaram pela Terra, nos deram as lições às vezes com outras palavras, com outros formatos, mas são as mesmas lições no sentido de termos uma vida equilibrada, termos uma conduta correta, né? E sabendo que mesmo assim vamos enfrentar as dificuldades, vamos enfrentar as aflições, vamos ter que passar pela dor, vamos ter que passar pelo sofrimento, né? Porém, o quanto que nós vamos, a forma que vamos reagir a essas situações é que vai fazer toda a diferença, né? Eu posso, como já foi dito, né, reagir de uma maneira com revolta, né, com impaciência, né, me lastimando, né, sobre algo que me aconteceu e não ver o sentido, né, do aprendizado que aquela experiência está me proporcionando, ou eu posso sim poder aproveitar aquela situação para refletir sobre o meu modo de vida, refletir sobre outras formas, né, que eu posso encarar aquele acontecimento. Isso não vai tirar o peso, né, daquele ou a potência, né, daquele acontecimento, né, uma doença grave num ente familiar ou a nós mesmos, a perda de um ente querido, isso em maneira nenhuma vai extirpar aquela dor, aquele sentimento, né, que nós vamos ter, né, de reação natural àquele acontecimento, né? Mas uma vez ocorrido, né, devemos encarar aquilo como mais uma etapa do aprendizado, mais um recurso, um remédio, né, necessário, né, que se faz necessário para que a gente possa galgar outros degraus na escala evolutiva, né? O Emmanuel, numa das suas obras, né, faz uma belíssima comparação, né, onde ele diz que o diamante ele é lapidado, né, e torna-se aquela pedra maravilhosa, belíssima, né, à custa de uma lapidação, né, onde todas aquelas impurezas são arrancadas, né, da pedra bruta, né? Assim também, né, a gente pode fazer uma analogia com uma escultura, uma obra de arte, né? Seja uma pintura, seja em madeira, né? Seja em gesso, em pedra bruta, né? Aquilo precisa ser lapidado, né? Então, a própria ostra é um outro exemplo, né? Aquela belíssima pérola, né, que sai de uma ostra é a custa de uma dor, né? Que forma, né, aquela secreção, né, e que faz essa transformação. Então, a mensagem que nós temos que ter, né, da conversa de hoje é que a dor é uma oportunidade de crescimento, né? E se encararmos a dor dessa maneira, né,
ela não vai deixar de ser dolorida, mas ela vai ter um significado, e suportar a dor passará a ser algo como que vai trazer um sentimento de que estamos caminhando para que no futuro possamos finalmente nos libertar da dor e viver uma vida plena, feliz, em harmonia com Deus e com todos. Obrigado a todos pelo tempo. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós. Até. Muito obrigado.